Olá! Antes de assistir a este vídeo, peço que você deixe o seu sim para Deus nos comentários. É um pequeno gesto que pode mudar tudo. E se esta mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir estas palavras exatamente agora. Seja muito bem-vindo ao Motivando a Esperança. Hoje eu quero te fazer um convite muito especial. Um convite que parece simples, mas que carrega um poder transformador imenso. Eu te convido a decidir obedecer. Sim, apenas isso, obedecer. Veja bem, a obediência não é uma submissão cega. É a chave que destranca portas que a nossa própria força, a nossa inteligência e a nossa lógica jamais conseguiriam sequer encontrar a fechadura. Quantas vezes nós ficamos esperando por um grande sinal, por uma prova irrefutável, pelo milagre acontecendo na nossa frente, para só então dar um passo? Mas o convite de Deus é radicalmente diferente. Ele nos chama para obedecer antes do milagre. A obediência é o solo fértil onde o milagre germina. Vamos olhar para a Bíblia. Em João, capítulo 2, nas bodas de Caná, a festa está prestes a acabar por falta de vinho, um constrangimento, um problema real. E Maria, a mãe de Jesus, com uma confiança inabalável, vira-se para os servos e diz uma frase que ecoa através dos séculos: "Fazei tudo o que ele vos disser." Preste atenção nisso. Foi essa atitude de obediência, esse simples ato de ouvir e se dispor a fazer, que precedeu o primeiro e espetacular milagre de Jesus. A água ainda era água. O vinho ainda não havia aparecido. Mas o milagre começou a ser gerado no momento em que alguém disse sim à instrução dele. E temos outro exemplo poderoso em Lucas, capítulo 5. Pedro e seus companheiros passaram a noite inteira pescando. Eles eram pescadores experientes, conheciam aquele mar, sabiam os melhores lugares, as melhores técnicas. E o resultado? Fracasso total, redes vazias, cansaço, frustração. Então Jesus chega e lhes dá uma ordem que, para a lógica humana, era absurda: lancem as redes novamente. A resposta de Pedro é um retrato da nossa própria luta interna. Ele diz: "Mestre, nós trabalhamos duro a noite inteira e não pegamos nada." Ele estava expondo a realidade, o fracasso, a lógica. Mas ele não para aí. Ele acrescenta a frase que muda tudo: "Mas por que és tu quem está dizendo isso? Lançarei as redes." Pedro podia ver a noite de esforço inútil, o cansaço em seus braços, mas ele escolheu confiar na palavra de Jesus acima da sua própria experiência. E o resultado? Uma pesca tão abundante que as redes quase se rompiam. Obedecer, meus amigos, é um ato de reconhecimento. É dizer com o coração: "Deus, eu não entendo tudo, eu não vejo o caminho completo, mas eu confio que tu sabes o que estás fazendo." É confiar na sabedoria do Criador, mesmo quando o cenário ao nosso redor grita fracasso ou impossibilidade. É um exercício de fé que nos tira do centro e coloca Deus no comando. E essa obediência não serve apenas para atrair milagres externos. Antes de transformar o mundo ao nosso redor, o reino de Deus precisa transformar o nosso mundo interior. Muitas vezes, pensamos no reino de Deus como algo distante, uma promessa futura para depois desta vida. Mas o apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 14 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino é uma realidade presente que pode e deve ser vivida aqui e agora. E como acessamos essa realidade? Através da obediência. Jesus nos ensinou isso de uma forma linda. Ele disse que o reino é como um grão de mostarda. Pense nisso. Um grão de mostarda é minúsculo, quase invisível no início. Você pode segurá-lo na ponta do dedo e pensar: o que pode sair daqui? Mas dentro daquela semente minúscula existe o potencial para se tornar uma árvore grande e forte, onde até os pássaros do céu podem encontrar abrigo.
Talvez hoje você se sinta exatamente assim. Você olha para a sua fé e a vê como um grãozinho. Você olha para o passo de obediência que Deus está te pedindo e o considera um pequeno passo, sem muito valor. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja começar a ler a Bíblia, talvez seja abandonar um hábito que te afasta de Deus, talvez seja simplesmente confiar quando tudo parece perdido. E você pensa, isso é tão pouco, como isso pode mudar a minha situação? Mas eu quero te dizer algo libertador. Deus valoriza os começos humildes. Ele se especializou em usar aquilo que o mundo considera pequeno, fraco e insignificante para manifestar a sua glória e o seu poder. Ele não precisa de nossa grandeza, ele precisa de nossa disponibilidade. Ele não precisa de nossa força, ele precisa de nossa obediência. Então hoje eu te convido mais uma vez, mas agora de forma ainda mais direta, responda com o seu sim. Não espere entender tudo. Não espere sentir vontade. Apenas obedeça ao que Ele está sussurrando em seu coração hoje, mesmo que você não veja o resultado imediato. Dê o primeiro passo. Lance a rede mais uma vez. Encha as talhas com água. Plante o seu pequeno grão de mostarda. O milagre que você tanto espera, a transformação que você tanto anseia, a paz que parece tão distante, pode estar do outro lado desse simples ato de fé e obediência. Não subestime o poder de um coração que decide obedecer. Agora, eu quero que você cele este compromisso. Escreva aqui nos comentários: eu decido obedecer. Declare isso para si mesmo, para Deus e para o universo. E se esta palavra fortaleceu a sua fé, inscreva-se no canal para receber mais vídeos que alimentam a esperança, a fé e a transformação interior. Muito obrigado por sua companhia, por sua atenção e por seu coração aberto. Que Deus pegue o seu sim de hoje e o transforme em portas abertas, em fontes de bênçãos e em uma vida abundante e cheia de propósito. Lembre-se, a sua jornada de milagres começa com um passo de obediência. Fique com Deus e até o próximo vídeo.